Presidente, caro presidente Renan, colegas senadores, senadoras, estamos já no horário da ordem do dia, mas presidi a sessão desde as 2 da tarde e agora uso a tribuna para fazer 2 registros. O primeiro, de uma notícia que eu espero ganhe a dimensão, pelo menos que chegue perto do que foi o pessimismo com o aumento da inflação. Uma ação que parecia uma posição contra o Brasil, de setores, inclusive da imprensa, de articulistas, falando diariamente que o país estava vivendo um aprofundamento da crise de tal maneira que iria levar a uma falência das famílias brasileiras com a volta da inflação. Fizeram essa campanha contra o governo, contra a presidenta Dilma. Agora, eu espero que, pelo menos, se dê espaço para que se trate do registro da queda da inflação. Tivemos quase uma deflação esse mês. A queda da cesta básica nas 18 cidades que a cesta básica é apreciada, é acompanhada pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, que é sinônimo hoje no país de seriedade e de tradução de números que interessam a todos nós brasileiros. O certo é que houve uma queda aqui em Brasília, por exemplo, no valor da cesta básica de 8,8%, em Florianópolis de 7%, em Porto Alegre de 7%, em Goiânia de 7%. Esse é um assunto que trago, o registro. A inflação está dentro da meta, já nesse mês. Como bem tinha colocado o ministro da Fazenda, Manteiga, o presidente do Banco Central, quando veio aqui na casa, e a presidenta Dilma. O segundo aspecto, senhor presidente, já que é uma comunicação inadiável, diz respeito à pesquisa feita pelo IBOPE a pedido da OAB, que traz a importância que o cidadão brasileiro dá à reforma política. Quando vim à tribuna, logo após as manifestações de junho, e eu trazia o tema da reforma política, eu ouvia de alguns colegas, lia na imprensa que a presidenta Dilma estava tentando deturpar a voz das ruas, quando ela propunha na pauta o debate da reforma política. Hoje, inclusive, presidente, Vossa Excelência traz um artigo muito interessante, li bem cedo, objetivo, realista, que coloca o assunto. Eu estava sentado nessa cadeira desde as 2 da tarde. Vários colegas vieram aqui tratar da reforma política novamente, porque agora é a voz do cidadão brasileiro. Aqui está na pesquisa, e eu estava com Vossa Excelência quando Vossa Excelência recebeu na presidência os representantes das entidades civis, capitaneados pela OAB, propondo algumas mudanças muito objetivas e pertinentes, principalmente relativas ao financiamento da campanha, ao custo das campanhas. O artigo de Vossa Excelência trata disso. Simples. Por que não reduzir essas campanhas? Não tirar algumas coisas? Já tiramos showmício, já tiramos uma série de problemas que nos diminuía o debate, as propostas, e aumentava o poderio econômico nas eleições. Ainda tem muita gordura para tirarmos. Inclusive carro de som, sou favorável que se tire. Para que isso? Já temos o horário gratuito na televisão, já tem o horário no rádio. Para que carro de som? Para que outdoors? Então, de fato, o que interessa é que as propostas dos candidatos, as plataformas dos partidos possam chegar ao cidadão. Então eu trago aqui, quero pedir a Vossa Excelência que possa constar nos anais um artigo do Ricardo Couto,
no balaio. Inflação baixa e reforma política. Vitórias de Dilma. Esse é o título. Não tenho dúvidas que essa tentativa de dizer que a presidenta estava errada, quando foi debater, porque o governo reage com atitudes, quando ela foi tomar atitudes em relação ao que se lia nas cartolinas das manifestações, e traduziu um sentimento de questionamento da política através da reforma política. E não é mérito da presidenta Dilma. O presidente Fernando Henrique queria ter feito a reforma política. O artigo do Ricardo Couto, inclusive, trata disso, de um diálogo que ele teve no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Lula encaminhou a proposta de reforma política. Tentou 2 vezes, mas essa é uma prerrogativa do Congresso. E espero que, se quisermos recuperar algum respeito do cidadão, algum prestígio do cidadão, com a nossa atividade, que é tão nobre, quando exercida com honestidade e com ética, que é a política, que é a representação política, que se faça a reforma política. Eu só quero, presidente, prestando conta, inclusive ao apelo do artigo de Vossa Excelência. Tem 4 propostas minhas tramitando na casa. Fixa limite para gasto de campanha dos candidatos. Nós só temos limite para quem doa, não tem para quem gasta. Está na Constituição, está estabelecido na lei que tem que ter limite. Nunca votamos o limite para as candidaturas. É o bel prazer. Falta dinheiro, quem tem muito põe e aumenta. Outra proposta que está tramitando, veta o financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica. Apresentei lá atrás, faz uns 2 meses, está tramitando na casa. Tipifica crime de Caixa 2. Caixa 2 em campanha. Ora, eu queria encerrar porque é uma comunicação. Agora mesmo, o governo de São Paulo, ninguém está tratando esse tema, eu estou trazendo. O governo de São Paulo, do PSDB, está sendo questionado pelo CAD, sendo investigado, questionado, licitação ligadas a metrô. É questionamento, investigação que nem se tem ainda o conteúdo. Estou acompanhando pela imprensa. Não posso afirmar e não vou afirmar pelo respeito que tenho aos colegas, inclusive aos dirigentes do PSDB. Mas se for comprovado que houve desvio de dinheiro no sistema de metrô, da implantação dos metrôs em São Paulo, se ficar provado que houve um cartel de empresa, vai andar um pouquinho mais que vai dizer isso é para financiar a campanha de alguém. Nós do PT temos um processo em curso, na fase final, financiamento, Caixa 2 de campanha. Nós do PT. Não tenho nenhuma dúvida, se quisermos fazer um bem para o país, ainda dá tempo, antes de outubro, vamos mexer juntos no financiamento de campanha. Não defendo aqui da tribuna financiamento público. Acho que isso nós podemos alcançar mais adiante. Defendo que se ponha fim, como a OAB está propondo, fim do poderio econômico nas campanhas eleitorais. Temos que fazer isso de maneira conjunta. Suprapartidária, tirar, e aí eu apresentei minhas 4 propostas, estão tramitando na casa, tirar a possibilidade de termos esse poderio do dinheiro nas eleições, que estabelece uma desigualdade muito grande. Eu ouço com satisfação o líder Aloysio Nunes, uma parte de Vossa Excelência. Antes de concluir, porque já estou... Meu caro senador, primeiro quero dizer a Vossa Excelência que, no caso da denúncia relativa à formação de cartel para fraudar licitações do metrô e da CPTM, o maior interessado é o governador Geraldo Alckmin. E nós faremos tudo o que esteja ao nosso alcance, inclusive na cooperação total com os órgãos de investigação, para tirar a limpo essa história. E se houver culpados, pagarão. E se houver cartel em prejuízo do Estado, as empresas vão ter que arcar com o ressarcimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, só lembrar, Vossa Excelência, algo que é muito recente. Nós tivemos, durante o período da ditadura, uma lei que permaneceu intocada até, se não me engano, 1994, plena redemocratização, que proibia a doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Essa lei existiu. Imagina, Vossa Excelência, que isso obstou o financiamento ilegal? De jeito nenhum. Existiu por baixo do pano.
durante todo o período da ditadura e até 94. Eu disputei 3 eleições sob vigência dessa lei. Era assim, era proibido. E, no entanto, corria financiamento ilegal. Não é? Então, o que nós temos que fazer, na minha opinião, senador, é aperfeiçoar os sistemas de controle, de prestação de contas. A justiça eleitoral é cada vez mais rigorosa. Trabalhar no sentido da limitação de gastos, na linha proposta pelo senador Renan, embora eu não concorde com o encurtamento da campanha, que é boa para o governo e não boa para a oposição. Mas, enfim, eu só queria questionar isso, levar esse tema à reflexão de Vossa Excelência, para que nós possamos depois, oportunamente, discutir melhor. Por isso, para concluir, presidente, senador Aloysio, que eu estou aqui apresentando uma proposta que está tramitando na casa, que tipifica Caixa 2 como crime. Minha proposta está tramitando. Ela estabelece o fim da possibilidade de doação por pessoa jurídica, estabelece limite para o candidato, porque, veja, tem um limite para quem doa, mas não tem para quem gasta. O candidato vai na justiça, apresenta um plano, milhões, depois ele manda uma correção no meio do caminho que vai gastar outros milhões. Isso pode. E está estabelecido, que deveria ser estabelecido por lei, um teto. Está lá colocado. Nunca foi estabelecido. Então, estou propondo teto. Como é que se faz teto? Com o que foi declarado oficialmente nas eleições anteriores, estabelece o teto futuro, inclusive com reajuste simples, fácil de fazer para governador, para presidente, para senador, para deputado federal, para todo mundo. Pega as últimas eleições, faz correção do dinheiro. Aí vão dizer, mas isso aí não vai dar para financiar a campanha, porque ali era só faz de conta. Bem, paciência. Que sejam realistas. Paciência. Mas é assim que se corrige. Vossa Excelência tem todo o meu apoio. Eu já sabia da ideia de Vossa Excelência chegou a levantar essa questão durante a Comissão da Reforma Política e tenho todo o meu apoio e o meu entusiasmo para aprová-la. Por isso mesmo, e falo porque citei aqui, o PT vive hoje uma chaga, que foi, sim, Caixa 2, apelidaram de mensalão, mas no fundo era Caixa 2, financiamento do que se chama a famigerada governabilidade, porque virou sinônimo de coisa ruim, quando é uma coisa muito positiva, pelo enfraquecimento dos partidos, por 30 partidos que temos. Agora, não tenho dúvidas, Vossa Excelência colocou muito bem, não tenho nenhuma dúvida do propósito de Vossa Excelência, que é líder do PSDB nessa casa, e até dos dirigentes do PSDB. Mas é um fato, se ficar aprovado que houve cartel lá em São Paulo, no financiamento do metrô, está sendo investigado por enquanto, é cedo para se tirar conclusões, vai andar um pouquinho mais e vai dizer, então era para financiar a Caixa 2. Nós temos que pôr fim a isso. Influência de empresas no processo eleitoral nesse país. As licitações não podem ser feitas de olho na próxima eleição. Então eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que possa garantir que conste nos anais o artigo do Ricardo Couto que fala inflação baixa e reforma política, vitória de Dilma, porque a população do país, na pesquisa do Ibope, deixa bem claro, são 86% dos brasileiros dizendo que querem a reforma política. Nós temos 85% dos entrevistados são a favor da reforma política que aconteça no país. E 92% dos entrevistados se disseram favorável que a reforma política aconteça por meio de iniciativa popular. Então está colocado, a população, a sociedade brasileira quer que nós, congressistas, possamos cumprir nosso papel. É uma prerrogativa do Congresso. Se o Congresso não fizer, mesmo que seja em parte a reforma política, principalmente não tirar o poderio do dinheiro nas eleições, como pede a OAB e a sociedade civil, nós vamos ficar ainda menor do que já estamos no próximo ano. É o nosso dever de casa, para que possamos dar a nossa contribuição para o fortalecimento da democracia, que não se fortalecerá se nós não valorizarmos os partidos, que não se fortalecerá se não tivermos o fortalecimento dos mandatos. A sociedade nos questiona com razão, porque aquilo que é atribuição nossa não fizemos. Muito obrigado, senhor presidente.